Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo e Silas em Tessalônica. Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a eles, segundo seu costume, e por 3 sábados disputou com eles. Explicava e demonstrava, à base das Escrituras, que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, como também uma grande multidão de prosélitos gentios, e não poucas mulheres de destaque. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram alguns homens da plebe e com esta gente amotinaram a cidade. Assaltaram a casa de Jasão, procurando-os para os entregar ao povo. Mas como não os achassem, arrastaram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados. Estes homens amotinam todo mundo. Estão agora aqui, e Jasão os acolheu. Todos eles contrariam os decretos de César, proclamando outro rei, Jesus. Assim excitavam o povo e os magistrados. E só depois de receberem uma caução de Jasão e dos outros é que os deixaram ir. Breve estada em Bereia. Logo que se fez noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quando ali chegaram, entraram na sinagoga dos judeus. Estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, e receberam a palavra com ansioso desejo, indagando todos os dias, nas Escrituras, se essas coisas eram de fato assim. Muitos deles chegaram, como também muitas mulheres gregas da aristocracia, e não poucos homens. Mas os judeus de Tessalônica, sabendo que também em Bereia tinha sido pregada por Paulo a palavra de Deus, foram para lá agitar e sublevar o povo. Então os irmãos fizeram que Paulo se retirasse e fosse até o mar, ao passo que Silas e Timóteo ficaram ali. Os que conduziam Paulo levaram-no até Atenas. De lá voltaram e transmitiram para Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível. Pregação em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, à vista da cidade entregue à idolatria, o seu coração enchia-se de amargura. Disputava na sinagoga com os judeus e prosélitos, e todos os dias, na praça, com os que ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos conversavam com ele. Diziam uns: "Que quer dizer essa tagarela?" Outros: "Parece que é pregador de novos deuses?" Pois lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Tomaram-no consigo e levaram-no ao Areópago e lhe perguntaram: "Podemos saber que nova doutrina é essa que pregas? Pois o que nos trazes aos ouvidos nos parece muito estranho. Queremos saber o que vem a ser isso." Ora, como se sabe, todos os atenienses e os forasteiros que ali se fixaram não se ocupavam de outra coisa senão a de dizer ou de ouvir as últimas novidades. No Areópago. Paulo, em pé, no meio do Areópago, disse: "Homens de Atenas, em tudo vos vejo muitíssimos religiosos. Percorrendo a cidade e considerando os monumentos de vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que adorais sem o conhecer, eu vos-lo anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra. Fixou aos povos os tempos e os limites da sua habitação. Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as apalpadelas, pois na verdade Ele não está longe de cada um de nós. Porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser, como até alguns dos vossos poetas disseram: nós somos também de sua raça. Se, pois, somos da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra lavrada por arte e gênio dos homens. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, convida agora a todos os homens, de todos os lugares, a se arrependerem. Porquanto fixou o dia em que há de julgar o mundo com justiça, pelo ministério de um homem que para isso destinou. Para todos deu como garantia disso o fato de tê-lo ressuscitado dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns zombavam e outros diziam:
A respeito disso te ouviremos outra vez. Assim saiu Paulo do meio deles. Todavia, alguns homens aderiram a ele e creram, entre eles Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Explicação. Capítulo 17. Muito bem, então aqui em Atos capítulo 17, nós temos o tumulto em Tessalônica. O que acontece? Continuamos dizendo isso. À medida que a proclamação de Jesus pelos apóstolos dá fruto, sempre há aquela opressão que acontece com eles. Mas essa opressão não os desencoraja. Isso é muito necessário para sermos lembrados todos os dias. Estamos lendo sobre nossos irmãos e irmãs agora. No Antigo Testamento, líamos sobre nossos antepassados de muitas maneiras. E sim, talvez seja isso que está acontecendo também em Atos dos Apóstolos. Mas há um elemento de onde estamos lendo sobre a era da igreja, enquanto vivemos na era da igreja. O que os apóstolos e discípulos de Jesus experimentaram, devemos também desejar experimentar. Não só os sofrimentos e as perseguições, mas as bênçãos também. Também o fruto. Então, um daqueles pedaços do fruto, uns pedaços de fruto de Tessalônica, eles arrastaram Jasão diante das autoridades da cidade. Eles vão perseguir a igreja. Mas eles disseram, esses homens que viraram o mundo de cabeça para baixo, também vieram para cá. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Você sabe, em nossa batalha, é uma batalha espiritual, uma batalha de ideias também, mas nossa batalha é com a cultura de muitas maneiras. Vivemos em uma cultura de morte, uma cultura de não ter um significado, uma cultura onde buscamos prazer constantemente, mas ninguém está verdadeiramente feliz. Então temos uma batalha com essa cultura. Esta não é uma batalha de violência física, de qualquer forma. É uma batalha de ideias, de espírito. O espírito do mundo contra o espírito de Deus. É uma batalha espiritual entre principados e potestades. Nosso chamado como cristãos é viver de tal maneira que o que eles dizem sobre nós seja o que disseram sobre Paulo, Jasão e os outros discípulos. Eles viram o mundo de cabeça para baixo. Estou vivendo de tal maneira que se as pessoas vissem como vivi, diriam, você está vivendo de cabeça para baixo, você está vivendo ao contrário, você está vivendo de maneira tão diferente do resto de nós. É por isso que você está tão alegre, é por isso que você está diferente, é por isso que você cuida de pessoas que precisam de cuidados. E ainda, qual é o grande desejo de muitos cristãos? Eu só quero me encaixar, eu só quero ser como todos. A verdade é, se eu sou como todos, então não sou como Jesus. Se eu sou como todos, então não estou vivendo como um santo. Se eu estou vivendo como todo mundo, então não há como virar o mundo de cabeça para baixo, se você estiver apenas parecendo com o resto do mundo. Então deixa esta palavra condenar você. Quanto mais eu me pareço com o mundo, menos e menos Deus pode realmente me usar para virar o mundo de cabeça para baixo. Deus quer realizar algo, e Ele quer usar você para isso. Paulo segue para Atenas então, e ele vai para o Areópago. Eles vão para lá porque agora todos os atenienses e estrangeiros que viviam lá não gastavam seu tempo em nada, exceto em contar ou ouvir algo novo. Então Paulo tem algumas informações novas. Ele fala sobre Jesus, sobre a ressurreição do seu corpo. Esta é uma das razões pelas quais os que estavam no Areópago ridicularizam Paulo. Eles acreditavam que os seres humanos não são seu corpo. Eles acreditavam que somos espírito e nossos corpos são uma jaula que nos aprisiona. E quando São Paulo fala sobre a ressurreição do corpo, isso iria diretamente contra o pensamento grego. Isso é notável porque em 1 Coríntios capítulo 15 temos esta proclamação massiva de São Paulo. A ressurreição é real, você é seu corpo, você é sua alma também. O que é um ser humano é uma dualidade, corpo e alma. Você é uma alma corporal, ou você é um corpo endeusado. Isso é muito importante para nós. Assim como São Paulo teve que proclamar à igreja de Corinto e ao povo de Atenas, você é seu corpo. O corpo que você tem é, na verdade, seu corpo. E o ter esse corpo é uma coisa certa. Como isso é contracultural? Foi contracultural quando São Paulo disse isso pela primeira vez. Era contracultural quando a igreja o declarou pela primeira vez. E aparentemente, agora em nossos dias, é mais uma vez contracultural. Mas é a verdade. Como São Paulo prosseguiu, se Cristo não ressuscitou dos mortos, então a nossa fé é vã. Houve um movimento no cristianismo, nos últimos 50, 150 anos. Este movimento dizia que Jesus só ressuscitou dos mortos nos corações dos discípulos e que ele realmente não ressuscitou fisicamente dos mortos. E nem importaria se Jesus não ressuscitasse fisicamente dos mortos, eles ainda seriam cristãos.
Bem, isso iria diretamente contra o que São Paulo disse hoje em 1 Coríntios 15:17. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é fútil e ainda estáis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15:20. Mas na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Uma das realidades, claro, diz aqui que o último inimigo a ser destruído é a morte. No final do capítulo 15, temos aquela proclamação incrivelmente bonita. 1 Coríntios 15, de 51 a 55. Eis, eu lhe digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois esta natureza perecível deve revestir-se do imperecível, e o mortal revestir-se da imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi tragada à vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Aqui está Jesus, que é as primícias daqueles que adormeceram. Então a aparência do corpo ressuscitado de Jesus é o que nossos corpos compartilharão. Jesus tinha um corpo físico que podia ser tocado, podia comer. O corpo físico que poderia estar em um lugar e depois estar em outro lugar. Teve essa vivacidade, esse movimento. Poderia se mover através das paredes, poderia fazer todas as coisas incríveis. São Paulo está dizendo, todas as coisas que eram verdadeiras sobre o corpo ressuscitado de Jesus serão verdadeiras sobre o seu corpo ressuscitado. A recriação, a redenção, a ressurreição do mundo, de muitas maneiras. Essa é a crença cristã. O céu não é apenas um lugar espiritual. O céu será toda a criação renovada e resgatada. Portanto, seu corpo físico ressuscitado dos mortos precisará de um lugar físico para habitar. Esse é este mistério que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não entrou na imaginação, na mente do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que significa o que Deus preparou para você? Deus ressuscitará seu corpo dentre os mortos. Espero que seja levantado à glória, porque isso também está claro nas Escrituras. Todos serão elevados, alguns para uma vergonha e um horror eterno, e alguns outros para serem um sinal eterno da glória de Deus, para glorificar a Deus em seu corpo pelo resto da eternidade. Isso não é incrível? Isso é muito bom. Que presente nos foi dado em Jesus Cristo. Não precisamos mais temer a morte. Não precisamos mais sofrer como o resto. Nós ainda sofremos porque amamos as pessoas. Quando eles são tirados de nós, então é apropriado se entristecer, ficar em luto. É apropriado lamentar. Mas não sofremos como aqueles que não têm esperança. Lamentamos como aqueles que sabem que a morte não é o fim. É por isso que a morte não tem mais o aguilhão que costumava ter. É um presente viver esse dia junto aqui com vocês. Eu espero que tenha fortalecido, que lhe traga a reflexão acerca daqueles que já partiram, a esperança de encontrá-los na vida eterna. Que Deus abençoe você e reze por mim.